Grêmio e Furacão, tem Curitiba e Cuiabá, tem o Lanterna contra o líder, tem Vasco e Fortaleza, tem Goiás e São Paulo, ainda Bahia e Internacional. 4 jogos importantes para amanhã: Palmeiras e Galo, Cruzeiro e Flamengo, Santos e Red Bull Bragantino e ainda Fluminense e Corinthians. A gente vai falar então de Vasco e Fortaleza. Começamos dando parabéns para o Fortaleza, não é, Manuel? 105. 105 anos o Fortaleza completa hoje e de presente ganhou esse jogo aí bem importante também para o Vasco da Gama, porque se o Fortaleza, claro, tem um foco na Sul-Americana, para o Vasco cada partida é muito importante. Rafa. Verdade, Bruno, Mari, Marra e Breler. E, aliás, o Vasco não está conseguindo fazer aquilo que dele se imaginava nesse Campeonato Brasileiro. Um dos aspectos mais relevantes, históricos do Vasco é ter o seu estádio jogando sempre a favor, né? Só que o Vasco não é um bom mandante, é apenas o 7º mandante do Campeonato Brasileiro. E o torcedor tem muito viva na memória a goleada aplicada sobre o Curitiba por 5-1, mas o Vasco tem muitos tropeços jogando em casa. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Goiás, perdeu para o Santos, times que jogam o mesmo Campeonato do Vasco, que é a manutenção na primeira divisão. E o adversário essa noite em São Januário é simplesmente o time que tem a melhor campanha no retorno. São 16 pontos acumulados pelo Fortaleza a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, se por um lado o Vasco tem o estádio, a torcida, do outro lado o Fortaleza tem um trabalho mais bem desenvolvido, mais longevo e também a autoconfiança bem elevada. Nós temos aí personagens do jogo desta noite. De um lado, o técnico do Vasco, Ramon Dias, falando sobre a partida. E do outro lado, o lateral esquerdo do Fortaleza, Bruno Pacheco. Vamos ouvir. Le voy a dar un mensaje para los hinchas de Vasco, que hace 11 fechas atrás, Vasco estaba descendido. Y hoy estamos compitiendo contra los mejores equipos de Brasil. Entonces, tenemos que pensar que nosotros vamos a pelear hasta el final. El final va a ser el resultado. Pero necesitamos la ayuda de la gente. Tenemos que estar juntos. Si no estamos juntos es difícil. Pero la gente tiene que estar contenta, tiene que estar feliz, porque Vasco está compitiendo. Está compitiendo con todos los mejores equipos de Brasil. Um jogo difícil, vai ter o estádio lotado, né? Como é difícil também quando o pessoal vem jogar contra a gente. Mas independente de quebrar tabus, né? A gente, consequentemente, conseguindo a vitória, a gente quebra esse tabu aí. Então, a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando já, desde a parada que teve, para conseguir a vitória, né? Para nossas pretensões no campeonato, a gente vai buscar sempre vencer, independente do adversário, com muito respeito. São esperados 20 mil torcedores essa noite em São Januário. E o Vasco não tem o Medel, que não volta a tempo da seleção chilena, e não tem o Paulinho, que está suspenso. Léo Jardim, Puma Rodrigues, a zaga com Maicon e Léo Pelé, e o Piton na lateral esquerda. Meio campo com o Zé Gabriel, o Praxedes e o Payet, ganhando uma chance como titular. Na frente, o Gabriel Peck com o Verrete e o Marlon Gomes. O Fortaleza só não tem o Hércules, que está ainda se recuperando de uma grave lesão. E o Marinho deve ficar fora, inclusive, do banco, mas apenas está compondo a delegação. João Ricardo no gol, o sistema defensivo com o Tinga, o Brites, o Tite e o Bruno Pacheco. No meio campo, o Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino. Na frente, Pikachu ao lado do Guilherme pela ponta esquerda. E lá na frente, fechando o comando do ataque, o Lucheiro. Repetindo quem apita o jogo: Leandro Pedro Voaden, um dos árbitros mais experientes do quadro da CBF, ex-árbitro FIFA, agora tido como árbitro especial. 9h30, a bola rola na Colina Histórica, meus amigos. E o Vasco, ele tinha vindo daquela boa sequência, não é, Breler? E a gente vai falar sobre isso antes a campanha aí dos dois times no retorno, tá? Olha a posição do Vasco, é a 6ª no retorno. E o Fortaleza, como o Rafa contou pra gente, é a melhor campanha do retorno, com 16 pontos, exatamente o número que o Rafa trouxe pra gente. O Vasco, ele tinha dado aquela boa arrancada naqueles jogos contra o Curitiba, contra o Fluminense também. Depois, apesar da vitória contra o América, o desempenho não foi tão bom e aí o time parou de pontuar. Como é que vai ser hoje, Breler? Então, olha o retrospecto do Vasco sob o comando do Ramon Dias. 52% de aproveitamento no segundo turno. Quando o Ramon Dias chega, o Vasco tinha 21% de aproveitamento. Então, o Ramon Dias mais que dobrou esse retrospecto do Vasco no campeonato. E quando ele diz que o torcedor precisa entender e ser pragmático nesses momentos, não entender as oscilações do time, ele tem razão, porque nessa toada, se o Vasco mantém 50% de aproveitamento até o final,
é o suficiente para escapar do rebaixamento. Quando ele chegou, a nossa conta era essa. Ele vai precisar de 50%, 55%, que é um desempenho de time que luta pelo G4. Exato. Tanto que ele está na 6ª posição do retorno. Então, ia saber absorver esses impactos. Empatou com o São Paulo em casa, um jogo que o São Paulo desperdiçou pênalti, mas o Vasco teve bola na trave, teve um bom desempenho no segundo tempo. Então não foi um jogo em que foi dominado e empatou. Foi um jogo que o Vasco realmente competiu. Então precisa ter isso em mente, mas saber que a sequência do Vasco também é muito complicada. Veio de São Paulo, que foi o campeão da Copa do Brasil, agora encara o Fortaleza, finalista de Sul-Americana, melhor campanha do segundo turno. Depois tem o clássico com o Flamengo de técnico novo, com o Tite, e depois o Inter fora. Então é uma sequência bem pesada que o Vasco precisa se atentar para o desempenho também, mas tentar fazer o resultado hoje em casa, que é muito importante para ter tranquilidade para chegar a esses 2 jogos igualmente difíceis contra Flamengo no Clássico e o Internacional. E o Rafa passou a escalação provável do Fortaleza para hoje, né, Mário Marra? E provavelmente vai ser o time que a gente vai ver em campo no Uruguai. Vai depender do Marinho, né? Vai depender do Marinho, de recuperação, mas eu acho que é o time que a gente vai ver em campo. Pikachu foi muito bem, substituindo o Marinho. E eu acho que tem, assim, uma força de meio campo. Tem uma outra coisa antes até. É um time que, no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, a gente vai ver o que vai ser essa experiência de final de Sul-Americana, que é algo diferente. Controla as situações. Sim, o Fortaleza sabe que vai ter dificuldade no jogo. Sabe contra quem está jogando. Sabe o que fazer. Sabe, não deixa a bola com eles um pouco mais. Se eles têm alguma dificuldade, deixa a bola com eles. Não vamos dar tanto espaço. E quando joga assim, se fecha muito bem. Você não vê os laterais passando o tempo inteiro. Você vê os laterais respeitando linha de marcação. Você vê o Zé Wellison, que às vezes chega na área para fazer gol, funcionando do lado do Caio Alexandre como um bom volante. Não, vou marcar aqui e pronto, acabou. Só que quando recupera a bola, é um time que consegue também machucar o adversário. Machuca. É um time que também consegue fazer isso com o adversário. E tem hoje peças no banco, lembrei do Machuca, peças no banco que conseguem mudar o jogo. Então, assim, a gente está falando de um 11 titular, que é mais ou menos ali um 13 titular, com algumas mudanças, mas hoje um time pronto para o desafio de hoje. O de semana que vem a gente tem que conversar, porque é uma experiência completamente diferente para os jogadores. Mas em que sentido você acha que ele não estaria pronto já para a Sula? É uma tensão diferente. É saber que aquele jogo é o jogo, aquele palco é o palco reservado para o final de uma competição, para uma taça internacional, para disputar uma Recopa, para um carimbo na carreira de muitos jogadores que eles não tiveram, para um carimbo na carreira do Vojvoda. Verdade. Da história do Fortaleza. Então tem mais coisa por trás. Eu entendo que o Fortaleza está se preparando para isso. Mas, do outro lado, tem um time muito experimentado. Um clube muito experimentado. Então eu acho que vamos por etapas. Vai ser o jogo mais importante do Fortaleza e de muitos jogadores e talvez da história do treinador também. Sem dúvida, existe essa pressão. O Vojvoda trabalhando o time para a final, mas o Fortaleza vem conseguindo virar essa chave. Tanto é que a campanha no segundo turno coincide com a fase decisiva na Sul-Americana, os 2 jogos contra o Corinthians. Agora, do lado do Vasco, é interessante observar como o time se comporta com o Payet novamente como titular. Não vai ter o Paulinho, que é um desfalque pesado, um jogador que vinha dando equilíbrio no meio-campo, mas tem mais criatividade com o Payet e é uma oportunidade também para o Payet mostrar que veio a tempo de salvar e ajudar o Vasco nessa campanha, na luta contra o rebaixamento. Porque até aqui, o físico não contribuiu, o Payet demorando a entrar na condição ideal, o Ramon Dias segurando de acordo, até acertadamente, e agora tem a oportunidade para mais fininho, já mais habituado, mais adaptado ao futebol brasileiro, fazer a diferença. Um jogo interessante porque ele tem o Marlon Gomes para atuar mais pelo lado esquerdo, marcar, correr mais e ele ficar livre para a criação. Vai ser uma ótima oportunidade para o torcedor do Vasco desfrutar do futebol do Payet e para o